Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Quantos estão felizes nessa noite, irmãos? Eu estou muito feliz. Estar na casa de Deus realmente é gratificante, irmãos. Como está o seu coração nessa noite? É sobre ele que nós vamos falar. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Vamos ficar de pé, irmãos, em reverência à palavra de Deus. Provérbios, capítulo 4, a partir apenas do versículo 23. Provérbios 4, versículo 23. Está escrito na palavra de Deus: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor, me coloco diante da Tua presença nessa noite, Pai, eu te peço em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, com poder e autoridade, Senhor, que nessa noite eu venha diminuir, que o Teu nome, Senhor, apareça, Deus. Desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, o nosso coração, ele é uma fonte. E às vezes ele pode produzir dois tipos de água. Uma água pura ou uma água contaminada. A Bíblia diz no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 45, diz assim: o homem do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que o coração está cheio. No livro de Jeremias, no capítulo 17, verso 9, a Bíblia diz que o coração ele é enganoso, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Esse texto que a gente leu, ele foi escrito pelo sábio Salomão. E Salomão, em apenas um versículo, ele traz grandes verdades para nos ensinar aqui nessa noite. Ele diz: sobre tudo que você deve guardar, guarde o coração. Em outras traduções vai dizer, porque dele depende a sua vida. A grande pergunta nessa noite a ser levantada é sobre o que nós devemos guardar no nosso coração. Eu separei aqui 3 verdades aqui para apresentar à igreja. Em primeiro lugar, nós devemos guardar o nosso coração da influência do mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo que não conhece a Deus. O mundo que não sabe discernir entre a mão direita e a esquerda. Eu não estou me referindo ao mundo como João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira e enviou o seu Filho. Eu estou falando do mundo que está em oposição à igreja. Em Romanos 12:2, a Bíblia diz: não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Assim, vocês experimentarão a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, nós estamos do mundo, mas nós não somos desse mundo. Então nós como igreja não podemos se deixar influenciar por esse mundo. A gente não pode se deixar contaminar com este mundo.
Nós precisamos, como igreja de Cristo, irmãos, ser a diferença nesse mundo corrompido. Ser a luz nesse mundo que está em trevas. Em 1 João 2,15 diz: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então veja como é profundo isso aqui. Se a gente amar o mundo, as coisas que o mundo tem a oferecer, o amor de Deus não vai estar sobre a nossa vida. Porque o mundo está em oposição à vontade de Deus. Então nós não podemos amar o mundo e nem amar aquilo que o mundo tem a nos oferecer. E pode ter certeza, irmãos, o mundo tem muitas portas a nos oferecer. O mundo tem muitas alternativas para nos oferecer. E essas portas e alternativas são fáceis. Elas dão um prazer momentâneo. Elas alegram o nosso coração muitas vezes. Mas o seu caminho é de morte. Então João está aqui orientando a igreja a não amar essas coisas, a não colocar o nosso coração nessas coisas. Por quê? Porque essas coisas vão perecer, essas coisas vão acabar, e todos aqueles que não se converteram, que se não se voltarão a Deus, o lugar deles será no lago de fogo, na segunda morte, irmão. Então, nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. E precisamos ter isso em mente. Por quê? Porque se você ficar olhando só para o que está aqui, as coisas do mundo, as preocupações do mundo vão sufocar a sua fé. Devemos guardar o nosso coração, então, da influência do mundo. Em segundo lugar, nós precisamos guardar o nosso coração da influência da carne. A nossa carne, ela não se converte. Mesmo quando a gente passa pelo processo de regeneração, quando a gente aceita Jesus, a nossa carne, ela está pronta para pecar. 24 horas. E se você não vigiar, você vai continuar fazendo aquilo que você fazia outrora. Jesus disse: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós não podemos subestimar a nossa carne. A gente não pode subestimar a nossa natureza caída de Adão. Temos que ser dependentes exclusivamente de Deus, irmão. Porque Ele é o nosso socorro, é Ele que nos dá força, é Ele que nos dá vida, é Ele que nos dá disposição para vencer as obras da carne. E Paulo vai falar em sua carta aos Gálatas uma lista de obras da carne. Quando a gente não tinha o conhecimento de Deus, quando a gente não conhecia Deus, muito provavelmente a gente andava na influência dessas obras. Eu não estou dizendo que é em todas, mas de alguma dessas áreas a gente era escravo. Eu tenho que guardar o meu coração dessas coisas. Eu tenho que guardar o meu coração do mundo e eu tenho que guardar o meu coração da minha própria carne. A sua carne é o seu pior adversário. Ela está com você 24 horas. E a todo momento ela quer renascer na sua vida. Se nós não estivermos fundamentados na palavra, se nós não estivermos baseados e firmes na palavra de Deus, a gente vai seguir a influência da carne. E nunca vamos viver o evangelho em plenitude. E nunca vamos ver aquilo que Deus tem para nós.
Por que muitas pessoas ainda não se firmam verdadeiramente? Por quê? Porque o seu coração está ou influenciado pelo mundo, ou influenciado ainda pelas paixões da carne. Qual era o problema de Israel? É só você ler, irmãos, o Antigo Testamento. O coração de Israel era um coração dividido. Uma hora eles se voltavam a Deus, outra hora eles se voltavam às suas paixões. Outra hora eles estavam praticando a idolatria, aquilo que não agradava a Deus. Quando você lê o livro de Ezequiel, Deus fala que o povo estava com um coração de pedra. E Deus disse: eu vou transformar esse coração do povo em um coração de carne. Eu vou criar a situação. Deus pode fazer isso, por quê? Porque a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. E a Bíblia diz que ela se renova a cada manhã. Se nós estamos aqui, é pela misericórdia de Deus. Não é pelo nosso mérito, não é pela nossa performance, não. É a graça, o favor imerecido e a misericórdia do Senhor. Então o nosso coração não pode estar sendo influenciado pela carne. Em Romanos 8, 13 e 14 a Bíblia diz: pois se viveres de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fazer morrer os atos do corpo, viverão. Veja como Paulo é cirúrgico aqui nesse versículo. Em outras palavras, ele está dizendo: se vocês viverem na influência da carne, das suas paixões, vocês vão estar mortos espiritualmente. Mas se vocês mortificarem as obras da sua carne através do Espírito de Cristo, vocês viverão. Porque aquele que é escravo do pecado está morto, mesmo vivendo. Aquele que vive sob a influência da carne está morto, mesmo andando, mesmo enxergando, mesmo ouvindo e falando. Por quê? Porque ainda um novo coração não foi lhe dado. E Deus tem um novo coração para nós nessa noite. Deus tem um coração, irmãos, que não é corrupto para nós. Talvez você possa dizer: Jackson, mas nós vivemos em um mundo perverso. E esse mundo nada contribui para a transformação do meu coração. Irmãos, entenda nessa noite. Se você fixar os olhos para o que o mundo tem a oferecer, é claro que o seu coração vai estar corrompido. O que Deus quer é que a gente pare de olhar para a terra um pouco e comece a olhar para o céu, aleluia. Comece a olhar para os objetivos do céu. Porque Deus tem um propósito na tua vida. E esse propósito não é apenas frequentar uma igreja. Ontem eu tive uma experiência, irmãos, com Deus, que eu posso lhe afirmar: eu nunca tive em 7 anos da minha vida de cristão. Eu fui para casa e dormi. Estava dormindo com meu filho Natanael, ele do meu lado. E naquele momento, quando eu estava inconsciente, já no sono profundo, o meu espírito saiu do corpo, irmãos. E Deus me levou, não ao céu, mas Deus me levou a flutuar. Eu nunca vi um negócio daquele. E eu comecei a flutuar e comecei a ver o céu de perto, irmãos. E como aquilo era glorioso. Como aquilo era tremendo, irmãos. Quando eu acordei, que eu ainda não tinha acordado, mas essa era a minha consciência, porque meus olhos estavam abertos. Eu senti uma presença tão forte, uma presença tão gloriosa, uma presença tão linda de Deus, irmãos, que eu não queria que aquilo acabasse. E ao mesmo tempo aquela presença
produziu no meu coração temor. Porque não tem como você sentir a presença de Deus e não produzir temor no seu coração. E quando eu acordei, eu digo: Senhor, imagine aquilo que o Senhor preparou para nós. Quão maravilhoso vai ser, irmãos. Às vezes uma experiência de poucos minutos já impactam a nossa vida. Agora imagine você viver a eternidade glorificando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aleluia. Então não podemos deixar que o nosso coração seja guiado pela carne. Deus tem um escape para nós. Deus tem o melhor para nós. E pode ter certeza, o melhor de Deus não é a influência da carne. Porque a carne vai produzir na minha vida e na sua morte física e morte espiritual. Porque o salário do pecado é a morte. Em terceiro lugar, devemos guardar o nosso coração da sedução do diabo. Perceba que eu falei do mundo, em seguida eu falei da carne, e agora estou falando da sedução do diabo. Não é o diabo que me faz pecar, irmãos, ele apenas me seduz. Ele mostra: aqui está um prato muito bonito, você quer? Mas a escolha é minha e sua. Veja o que a Bíblia diz. Em Tiago capítulo 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Resistir. Agora, esse resistir não é com a força do meu braço. Porque com a força do meu braço eu não consigo resistir ao diabo. Porque a carne não é convertida. Eu preciso pedir a ajuda do Espírito Santo para me ajudar a vencer essa oferta do diabo. Pode ter certeza. O diabo nunca vai colocar na sua vista aquilo que o seu coração outrora não desejava. Mas sabe qual é o problema e sabe qual é a grande verdade? É que nós, sendo cristãos, não podemos mais sentir vontade de praticar aquilo que a gente praticava antes. Precisamos pedir a Deus, irmãos, que Ele produza em nosso coração, pela prática do pecado, nojo, abominação. Porque você pode me dizer até: eu não estou fazendo, mas será que o seu coração não quer fazer? Eu não estou indo, mas será que o seu coração não está querendo ir? Então o nosso coração precisa ser transformado por Cristo Jesus, para que assim a gente não tenha mais alegria e prazer no pecado. Em Tiago 1,14 diz: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, e por ele iludido e arrastado. Veja que aqui não é a culpa do diabo. A gente é arrastado pelo mau desejo do nosso coração, pelo aquilo que está dentro de nós. Ou seja, se você ainda sente alegria, prazer, vontade, mesmo sem ir, então ainda você precisa pedir a ajuda de Deus. Quando a gente faz isso, irmãos, através de Cristo, pode ter certeza, nós seremos fortes em Cristo Jesus. E não estaremos mais andando
em círculos. A palavra, para que a gente possa seguir isso aqui, a palavra tem que estar no nosso coração. O salmista disse no Salmo 119: guardei a tua palavra para não pecar contra ti, irmãos. A palavra tem que estar dentro de nós, glória a Deus. Imagine que no Brasil acontecesse uma grande perseguição e todos nós fôssemos proibidos de estar com a Bíblia. Como seria? Se você não tem raiz nesse livro, como a palavra vai estar no seu coração? É por isso que é importante guardá-la no tesouro do nosso coração. E essa palavra, quando está no nosso coração, ela precisa estar enraizada. Ela precisa estar fixada. Para que todas as vezes que a nossa carne, que o mundo ou o diabo tente nos influenciar, a gente observe a palavra de Deus. Porque quando a gente observa a palavra de Deus, ela é poder para a nossa vida, aleluia. E ela nos dá força, irmãos. A força que nós não temos, para não sermos influenciados pelo mundo, pela carne e pelo diabo. É a palavra de Deus. Quando nós guardamos o nosso coração através da palavra de Deus, a gente vai amar o que Deus ama, vai desejar o que Deus deseja e vai odiar o que Deus odeia. Nessa noite, a palavra de Deus se encontra enraizada no seu coração. O seu coração foi transformado por Deus, foi purificado, foi regenerado. Essa é a grande pergunta para nós nessa noite. Foi-me dado um novo coração, uma nova mente? Ou será que ainda eu estou seguindo a influência desses três inimigos? Aonde está o teu coração nessa noite? Aonde está a fonte? Qual é a fonte de alegria do seu coração? Está na palavra de Deus? Está na obra de Deus? O seu deleite está em Deus? Ou será que a sua alegria não está ainda nisso? A grande verdade, irmãos, é que nós, todos os dias, precisamos pedir a Deus um novo coração, uma nova mente, novos olhos, novos ouvidos, um coração quebrantado. A grande verdade, irmãos, é que a gente precisa todos os dias nascer de novo. Porque só aquele que nasceu de novo vai estar no céu. O diabo não quer saber se você conhece a palavra. O mundo não quer saber se você conhece a palavra. A sua carne não quer saber se você conhece a palavra. A grande pergunta é: você vive a palavra de Deus? Eu estou vivendo a palavra de Deus? A palavra de Deus está enraizada no meu coração, irmãos. Ela está produzindo fruto. Ou será que eu ainda não sinto essa alegria do Espírito Santo, essa leveza? Servir a Deus não é um fardo. Não pode ser um fardo, tem que ser algo leve, suave e agradável. Qual é a influência que o teu coração está sendo guiado? Se for Deus, você vai viver o melhor nessa terra. Vai passar por luta, vai passar por aflição, vai passar por dificuldade. Todavia, em todos esses momentos, Deus vai estar com você. E Ele vai te ajudar
a chegar até o outro lado. Mas se a influência do seu coração não for Deus, você vai viver insatisfeito o resto dos seus dias. E vai vir e vir para a casa de Deus, mas não vai ter ainda um coração transformado. Evangelho é relacionamento. Se você não tem relacionamento com Deus, você não tem intimidade com Ele. E se você não tem intimidade com Ele, você não conhece a Deus. Você pode conhecer o Deus escrito, mas Deus quer que você conheça Ele como Ele realmente é. Ele é nosso Pai. E como nosso Pai, irmãos, Ele nos ama. Ele quer ter relacionamento conosco. Ele quer ter intimidade conosco. Ele quer ter tempo conosco. Será que nessa noite nós estamos dispostos a dedicar um tempo a mais ao Senhor? Será que nessa noite nós estamos decididos em nosso coração a ser guiados apenas por esta palavra? A sua decisão, a sua atitude vai mostrar quem você realmente é. Porque nós não somos o que nós falamos, nós somos aquilo que praticamos. Que nessa noite possa ter ficado no seu coração uma reflexão, e que você saia para casa, no caminho de casa, refletindo: o que tem influenciado o meu coração? Será que eu tenho guardado o meu coração em Deus? Ou será que eu ainda estou influenciado pelas coisas desse mundo? Jesus está voltando. Ainda que muitos não acreditem, Jesus está voltando. Ainda que a sociedade incrédula rechace, zombe, tudo que está na Bíblia vai se cumprir. E eu quero dizer, irmãos, que não vai ser fácil. Mas vamos passar por tribulações, vamos passar por adversidades. Todavia, a igreja vai ser vitoriosa e vai chegar triunfante nas bodas do Cordeiro. E quando chegarmos lá, não vai ter mais choro, não vai ter mais dor, não vai ter mais angústia, porque lá nós vamos ter um novo corpo, uma nova mente, e vamos estar todos os dias servindo e adorando o Senhor Jesus. O Espírito Santo só me deu até aqui, mas o meu desejo é que essas palavras possam ter frutificado no seu coração. Vamos aplaudir a Jesus, irmãos.